mas nós queremos continuar dividindo com vocês aquilo que domingo passado o pastor Eliseu trouxe com tamanha propriedade ali no livro de Oséias. Nós vamos continuar falando um pouquinho de deserto, é um tema bastante interessante, e eu gostaria que você pudesse dar o teu melhor agora de atenção ao que eu quero dividir com você. Esta imagem, eu trouxe 3 imagens que a nossa querida irmã vai nos ajudar ali a mostrar para vocês, porque quando a gente fala em deserto, a gente não tem uma noção muito clara do que é isso. E o melhor que nós podemos trazer para próximo da nossa realidade, da qual a gente pode identificar como pelo menos algo parecido com, é a nossa caatinga no Brasil. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de rodar do Piauí, ali da cidade de Picos, no Piauí, 700 km de distância de Teresina, que é a capital, e atravessar até o Rio Grande do Norte. Fizemos ali cerca de 1.000 e poucos km, e eu pude então visitar o nosso semiárido, a região do semiárido, e é interessante ver a carência do semiárido. E é tão interessante as lições que o Deus nos trazer. A segunda foto mostra algo bastante interessante, que é aí na região entre Ceará e Rio Grande do Norte, passando por Ceará, ali então nós temos alguns animais sofridos pela caatinga, pela escassez de água e pela vegetação ser tão pobre, tão pouca. A última foto, aí já no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Riacho de Santana, um vilarejo, é uma cidade reconhecida, é um município, não é? Com aproximadamente 1.035, na época, habitantes. Era isso que tinha lá em Santana, Riacho de Santana. E lá, inclusive, foi plantada uma igreja nesse tempo, que já estava, e o semiárido é isso. Vermelho, terra, é extremamente desafiador, não é? Enquanto estávamos em Picos, no estado do Piauí, a gente andando pela cidade, conhecendo um pouco da população, as lojas por causa do ar-condicionado, né? Para poder respirar um pouco melhor, para poder ter a sensação menos traumática no sentido de calor. Mas o deserto faz isso. E domingo passado nós fomos desafiados a pensar no deserto na perspectiva de Deus. Como Deus enxergou o deserto na vida dos nossos hebreus e como Ele enxerga quando passamos por desafios em nossa caminhada. É sobre isso que eu queria dividir com você um pouquinho. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se pudesse, ou mesmo ali na mídia, desculpa que eu não avisei, mas Êxodo capítulo 13, eu quero ler alguns versos com você. 17 e 18, aí nós voltamos um pouquinho, o pastor Eliseu trouxe uma abordagem no sentido do segundo momento, né? Já pensando ali no exílio da Babilônia, e nós vamos voltar um pouquinho quando o povo de Israel, o povo hebreu, melhor dizendo, estava saindo do Egito. Tá? Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. A minha versão aqui diz que Deus os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, não os conduziu. Pare um pouquinho e pense sobre isso. Quando estamos passando pelos desertos da vida, o que mais queremos é ver a porta de saída. Isso é natural na vida humana, faz parte do meu e do teu dia. Nós não queremos permanecer no deserto, porque o deserto nos incomoda. Sem dúvida, o deserto é o lugar onde todos nós somos forjados e é ali que eu e você somos desafiados a florescer. E é sobre isso que eu queria deixar neste domingo ao nosso coração. Como podemos florescer no deserto? Quais são as
expectativas que Deus tem ao nosso respeito, uma vez que Ele quer nos ensinar em meio ao deserto existencial, como lidar com esse deserto e como extrair beleza em meio ao deserto. Porque o deserto é tudo menos belo. É tudo menos aprazível, menos gratificante. O deserto nos incomoda. Primeiro porque, ao sentirmos um sol escaldante, isso nos traz desconforto. Eu me lembro que lá naquele momento que a gente passou, foram uma semana que eu fiquei lá no Nordeste. Uma semana, né? Primeiro que eu aprendi a dormir na rede, não sabia como dormir. É gostoso, mas quando saía da casa para andar na rua é terrível. Não tem lugar agradável. A secura é tamanha, o rosto é botox natural, né? É horrível. Dizer que é bonito, é gostoso, não é. É incômodo. Por quê? Porque o sol nos incomoda. A ausência, isso é fato. A escassez nos incomoda. A falta de abrigo traz desconforto. Enfim, não são poucas as sensações que eu e você, ao passarmos pelo deserto da nossa existência, traz sobre nós. Então, nós somos desafiados ou a morrer no deserto ou a florescer no deserto. Essa é a questão. O texto que lê, a opção de Deus, a escolha de Deus para o povo hebreu não foi o caminho mais curto. Ele existia, o caminho mais curto estava ali. Perceberam na leitura do texto? Estava ali. Mas, de alguma forma, Deus os conduziu a um caminho mais longo. E aí eu quero fazer esse link com a mensagem do domingo passado, que o pastor Eliseu nos trouxe, exatamente sobre isso, porque Deus tem uma expectativa muito maior ao nosso respeito do que nós temos. Cantamos agora, né? Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Cantar isso não é tão difícil. O duro é vivenciar isso, porque no meio do deserto, tudo que nós queremos é que ele chegue com pressa, ou chegue na nossa hora, no nosso tempo, no nosso momento. No momento em que a temperatura mais está esquentada, é ali que nós queremos uma intervenção. Mas nem sempre é assim que ele age sobre a minha e a sua vida. Por quê? Porque ele tem uma perspectiva muito maior ao nosso respeito. E como lidar com a gente. O caminho mais aprazível, ou melhor, não era aquele que ele escolheu para o povo. E aí tem algo muito interessante que diz, pois eles poderiam mudar de ideia e voltar para o Egito. E diz que eles se sentiam preparados para a guerra. Olha que coisa interessante. O fato de eu me sentir preparado não significa que eu estou de fato preparado. Os hebreus saíram do Egito na direção de uma terra prometida, de uma terra desejada pelo próprio Deus para eles, e eles tinham uma compreensão, naquele momento da sua história, que eles estavam aptos, ou preparados para a guerra, e não estavam. O deserto produz isso na nossa caminhada, ele nos equipa. Se nós tivermos a paciência de passarmos pelo deserto, encontrando a santa presença de Deus em meio aos desafios da nossa existência, nós estaremos, que eu poderia dividir com você, mas eu quero deixar 2 lições a respeito de como Deus enxerga o que pode acontecer comigo e contigo no deserto, na esperança em que a gente escolha florescer e não se perder no deserto da nossa existência. Primeira lição, então, vidas que desistem no deserto, elas desistem para a dificuldade, apenas para isso. Então, em meio ao deserto da nossa existência, quando entrarmos no deserto da nossa existência, nós vamos ser tentados a olhar apenas para as dificuldades, para as circunstâncias, para o adverso, para aquilo que está nos incomodando. E se o meu olho fixar nisso, é bem possível que eu acabe desistindo e ficando ali no deserto. O versículo 10 e 12 é muito interessante, que ele afirma
no capítulo 14, se você ir um pouquinho para frente, diz assim: palavras do povo hebreu, antes mesmo de atravessar ali, quando eles se viram em meio ao tormento, em meio à dificuldade, em meio ao caminho do deserto. Diz assim: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? Já tínhamos dito a você: deixa-nos em paz, seremos escravos, antes ser escravos do que morrer no deserto. O mar estava à frente, montanhas ao lado, exército de Faraó vindo para pegar todos os hebreus. E aí o povo desesperado, diz o texto, que eles clamam a Deus e reclamam com Moisés. Olha que situação. A situação do coitado do líder. Né? Líderes, né, sempre levam, né? Não é brinquedo. Né? O povo clamou a Deus, mas como estava demorando, reclamou com Moisés. E a reclamação deles, se olharmos de forma muito clara, é sensata. Eles dizem: e agora? Como a gente sai desse buraco em que você nos trouxe para cá? O exército de Faraó vindo ferozmente para atacar. Lado montanha, fundo mar. E aí, como sai dessa situação? E aí o povo diz para Moisés: você nos trouxe para cá para morrer? É isso? Esse foi teu plano? O teu projeto era esse? Já tínhamos te avisado, deixe-nos em paz. E eles tinham falado isso antes mesmo de saírem do Egito. E eles chegam à conclusão que melhor seria ser escravo do que morrer no deserto. E aí eu quero apenas brincar com vocês, no bom sentido da palavra. Coloca o próximo slide, por favor. Talvez seja aí que nasce esse ditado: mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Talvez seja ali a raiz do ditado que hoje nós sabemos e muitas vezes já utilizamos. O povo de Israel estava tão debilitado no sentido emocional, tão carente, e Deus, sabedor disso, estava os conduzindo para um treinamento. E o treinamento tem nome: deserto. Era ali no deserto que eles seriam desafiados. E não são poucas as experiências do deserto. Logo ali na frente, após a travessia, já começa o primeiro desafio. Cadê a água? Não tem água. O povo reclama por causa de água. E Deus faz da rocha sair água. A inquietação do povo é tamanha que Moisés fica tão irritado que, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha. E isso comprometeu a entrada dele na terra prometida. E ali então nós começamos as lições do deserto. Por quê? Porque Deus não queria que o povo dele perecesse. Ele desejou que o povo dele fizesse a escolha de aprender as lições no deserto, sobreviver no deserto, para florescer em meio ao deserto. É interessante que na sequência do texto, se você ler com atenção, depois os versos em sua casa, você vai ver no versículo 13 e 14, do mesmo capítulo, do capítulo 13, você vai ver agora a vida sendo florescida no meio ao deserto. Como é que Deus estava tratando com o coração do líder Moisés para que ele pudesse encorajar o povo a vivenciar experiências saudáveis no deserto. Passa para mim, por favor. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará a você hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Eu fico imaginando Moisés falando com este povo todo. Lógico que ele tinha um meio de articulação para chegar a essa informação a todos aqueles que ali estavam. Mas as vidas que florescem no deserto, elas não olham para as circunstâncias como aquelas que perecem no deserto. Elas olham para cima. Há uma outra direção a ser olhada. E eu queria nos encorajar a isso. A vida por si só vai impor sobre mim e sobre você situações das mais diversas que vai nos fazer a olhar sempre para a circunstância.
A nossa ótica é assim. Isso é natural. Isso é tão real que quando nós somos espremidos, nos sentimos apertados, oprimidos, há uma naturalidade no nosso próprio corpo que nós nos vergamos. E naturalmente o nosso olho, ele pinça para baixo. O grande desafio na vida, em meio às pressões, é continuar, mesmo em meio às pressões, olhando na direção certa. O que Moisés está se exercitando aqui, como um bom hebreu, é olhar na direção certa. Ele diz, hoje, nem firmes, porque o Senhor há de produzir livramento. O mar estava fechado. Não havia abertura do mar neste momento. O vento ainda não estava soprando, nem o sul, nem o norte, nem o leste, para abrir aquele mar. Passou a noite toda o vento soprando para que o mar pudesse ser aberto. Eu não sei quais são os momentos difíceis da sua caminhada, mas eu sei de uma coisa. No meio do deserto da nossa existência, nós precisamos ter foco ajustado. Precisamos olhar na direção certa. E a direção certa tem nome. É Cristo Jesus, Senhor nosso. Precisamos olhar para Ele. Porque o deserto não vai deixar de existir. Vamos continuar tendo o deserto existencial. Moisés, então, ele olha na direção certa e encoraja os seus patrícios a olhar na mesma direção. Hoje, o Senhor vai produzir livramento. Hoje. De que forma? Creio que Moisés, como qualquer outro hebreu, estava desesperado, sem saber o que fazer. E quando ele diz para o povo, acalmem-se, é porque na realidade ele está angustiado dentro de si. Isso é tão verdade que ele pergunta para Deus naquele momento e Deus diz a ele, por que falas a mim? Diga ao povo que marche. Olha só que coisa interessante. O deserto não vai impedir que nós tenhamos sensações adversas. Não, de forma nenhuma. Que nós não vamos ter a nossa alma angustiada. Não, não é verdade isso. E quem diz que é, não está procedendo de forma verdadeira. Porque o deserto nos incomoda. As adversidades nos perturbam. Não é? Mas nós podemos olhar na direção certa e saber que, de alguma forma, Deus está no deserto com a gente. Deus não desiste da gente. Deus anseia em que nós vivenciemos a experiência do deserto e saiamos de lá vitoriosos e com um aprendizado incrível. Quando eu cheguei lá no Rio Grande do Norte, nesse povoado chamado Cidade, uma das coisas muito interessantes, desse tamanhozinho, aí souberam que 2 paulistas tinham chegado lá. E daqui a pouco nós estávamos sendo anunciados como pastores, né? Porque fomos para lá, eles sabiam que nós estávamos indo, num carro com uma corneta em cima anunciando, pastor Ricardo e pastor Dacil estão na cidade. Olha aquilo, coisa de louco. E aí foi um mucuvuco, porque todo mundo queria a visita dos 2 pastores, vai vendo. E aí nos levaram logo para a casa de um velório. Tinha lá um defunto, lá deitado, né, no caixão, ainda bem que estava deitado, né? Mortinho da Silva. A mulher do defunto chorando, chegou em mim, no Ricardo, abraçou a gente, chorou junto. E aí a gente estava sem saber o que fazer, porque primeiro que a gente não conhecia a mulher nem o defunto, vai vendo. Mas a gente era pastor de São Paulo, parece que pastor de São Paulo tinha um negócio diferente. E eu falei, o que a gente vai fazer aqui? Vamos enterrar, é isso? Né? Eu não sabia nem por onde começar. Eu falei, não sei qual é o costume da cidade, não sei onde está o cemitério da cidade, o que a gente vai fazer com esse defunto aqui? E o povo esperando. A gente conversou com a família, com as pessoas que estavam ali, oramos, na expectativa que o resto eles fizessem. Não, mas eles queriam que os pastores... Aí tal de fechar caixão e segurar caixão, eu falei, meu Deus do céu, vim para aqui, para o Rio Grande do Norte, segurar a alça de caixão. Ministério de coveiro, né? E fomos enterrar o homem. Passamos 3 dias, graças a Deus que só foi 3 dias. Eu falei, não quero mais, é muito serviço, não parava. E lá era um sol terrível. Eu vi pessoas sofridas,
Pessoas de 40 anos que fisicamente parecia ter 70 anos de idade, pelo sofrimento, pelo desgaste da vida. O deserto produz desgaste, o deserto nos machuca, mas eu e você somos chamados por Deus para florescer no meio do deserto da nossa existência. E aí então eu trouxe essas duas imagens. Quem conhece isso aí? Quem sabe o que é isso? Ah, a Geni sabe, claro que sabe. Alguém mais sabe, fora a Geni, o que é isso? Sabe também? Como chama? Mandacaru. Eu vi isso lá, eu achei lindo demais. Esse é um cacto, né? É um do nosso, que mais armazena água, é incrível. Isso se usa para alimentar a criação. Eu soube que algumas pessoas comem como se fosse uma fruta, né? Eu não experimentei lá, eu falei, não vou não, porque essas coisas diferentes para mim, eu fico meio assim, falei, vai que o negócio desanda dentro de mim, né? Então, não comi, mas dizem que é muito legal isso, e é onde armazena mais água. E olha que flor linda, a flor do mandacaru. Eu não sei como está o deserto da tua existência. Isso, deixa essa daí agora. Mas eu queria nos encorajar, porque é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Em meio ao deserto da nossa vida, Ele espera que eu e você florescemos, e aqui bem próximo da gente, numa linguagem bem próxima, como se fosse a flor de um mandacaru. Ela é linda, ela é vista de longe. Pode estar tudo seco, pode estar tudo terra pura, pode estar tudo marrom, mas dá para ver de longe a flor do mandacaru. Porque esta planta, ela reserva água, ela retém água. E por isso ela produz uma flor tão linda. Jesus é a água da nossa vida, queridos. A mulher samaritana estava cheia de sede. Estava diante do poço. Mas foi necessário Cristo Jesus estar ali para dizer que a água que Ele iria dar a ela, iria produzir dentro dela um rio tão caudaloso que ela teria água para jorrar para a vida eterna. O deserto é real. O deserto nos incomoda, nos machuca. O deserto nos tira o sono. Mas quando Deus está conosco no deserto, Ele pode suavizar tudo isso. E pode nos dar a expectativa de produzir flores belas, frutos belos. Eu queria que nós pudéssemos pensar nisso neste momento. Olhe agora para a sua vida, incline a sua cabeça, feche um pouquinho os teus olhos. Nós entramos no mês de agosto, mais 4 meses, encerraremos o ano. Essa é a mais pura verdade. Eu não sei como tem sido este ano sobre a sua vida. Eu sei sobre a minha. Não foram poucas as lutas, não foram poucos os desafios, as dores, os desesperos da minha existência. Várias lutas. Mas eu não posso negar que Deus me chamou nesse tempo para um grande aprendizado. Talvez seja a realidade de muitos de nós esta manhã aqui. O deserto no qual eu e você estamos, ou já passamos, ou ainda enfrentaremos, vai por si só nos empenhar de olhar para baixo, olhar para as circunstâncias, para as situações, ainda que elas sejam adversas. Mas eu queria te encorajar a pensar num Deus que está contigo no deserto. Um Deus que não te abandona no deserto. Um Deus que quer nos ensinar no deserto da nossa vida. Um Deus que é tão pessoal e tão individual que se dispõe a andar passo a passo comigo e contigo.